Quero vos trazer uma palavra para vocês, baseada no tema: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque muitas pessoas, eles estão na igreja, mas nunca foram libertos. Nunca foram libertos. São pessoas que provocam dissensões dentro das igrejas, são pessoas que arrumam problema não só com o pastor, mas com todos os departamentos da igreja. Eles não aceitam nunca ser disciplinado nem chamado a atenção. Não sei se vocês observaram no texto que nós lemos aqui, no capítulo 8 de João, a partir do verso 20 e 29, que houve um grande debate entre Jesus e aquelas pessoas que estavam se dizendo filho de Abraão, até o momento em que Jesus chamou eles de filho do diabo. Não é isso? Você viu que eles contenderam com Jesus arduamente, e eles não baixaram a guarda. Jesus falando que ele era Deus e eles teimando, né? Foi uma discussão intensa que nós vamos acompanhar daqui a pouquinho, nós vamos ver. Mas aqui no versículo de número 29 está dizendo assim, e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem está liberto em Cristo Jesus, quem realmente pode falar assim, bater no peito, eu sou de Deus, ele faz sempre o que agrada a Deus. Não tem como eu falar assim, não, eu sou de Deus, e eu fazer coisas que desagradam a Deus. Hoje nós vemos por aí muitas igrejas, né, elas batendo no peito e dizendo que elas servem a Deus, muitas, mas na realidade as suas atitudes, né, ou as suas formas de proceder não condiz com a palavra de Deus. Eu estava ministrando aqui no domingo, né, falando sobre o amor, e estava enfatizando que hoje falta muito amor na vida da igreja, né, das pessoas. E não era para faltar na vida da igreja, mas falta muito. E quando falta o amor, falta logo a comunhão, falta logo a verdade, falta logo a sinceridade. Então, o versículo 30 vai dizer da seguinte forma: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Observa aqui que para você falar que você faz a vontade de Deus, não basta somente você fazer a vontade de Deus. Vocês entendem isso aqui? Não basta só você fazer a vontade de Deus, você tem que permanecer na vontade dele. Olha o que ele está dizendo, vou repetir. Versículo de número 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, se permanecer, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, além de andar na verdade, você tem que permanecer, porque tem pessoas que crêem, mas daqui a pouco ele já está fora. Então, para Deus isso não é interessante, não é importante para ele. O importante para ele é você crer e permanecer na verdade, fazer a vontade dele, mas permanecer sempre. É por isso que ele diz assim: olha, ser fiel até o fim. Mas tem pessoas que não ele só mostra fidelidade, só mostra a verdade quando ele está dentro das quatro paredes, chamada templo. Saiu fora do templo e já desanda, ele já é outra pessoa. Dentro da igreja é uma coisa, fora ele é outra. Eu, quando era moleque, quando era menino, tinha um desenho, e os desenhos pareciam que não tinha maldade. Por exemplo, daquele desenho do Pica-Pau, mas é o desenho mais maldoso que já existiu na face da terra. Não só ele, como aquele do Pernalonga, né, do Pantera Cor-de-Rosa, né? Se você for observar bem o desenho, você vê que ele é cheio de maldade. Então, tinha um desses desenhos, que eu não me lembro o nome, mas era de um camarada que ele era muito irado, ele era muito zangado, ele vivia muito zangado. Só que era assim, ele era um camarada pacífico em determinado momento, calmo ao extremo em determinado momento. Ele só ficava irritado quando ele entrava dentro do carro.
Quando ele entrava dentro do carro dele, ele se transformava, e aí ele queria passar por cima dos outros, xingava, batia no outro. Era uma transformação da água para o vinho. E aquilo entrou na minha cabeça, eu era moleque. Entrou na minha cabeça, eu não esqueci daquela situação do camarada que ele mostrava dupla personalidade. Ele não era o que ele mostrava ser de verdade. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. Tem muita gente da igreja por aí que ele tem dupla personalidade. Ele não permanece no amor, ele não permanece na verdade, ele não permanece na sinceridade, e ele não permanece fazendo a vontade de Deus. Aqui dentro ele é uma coisa, se não for ele é outra. E aí Deus não se agrada. Então, aí se você permanecer, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis, olha só, aí o 32 ele vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus se liberta. Se você ouvir, se você andar na verdade, a verdade ela te liberta, porque nós, quando viemos para Jesus, a gente veio com uma carga de pecado, a gente veio numa situação muito precária, a gente veio achando que a gente é machão, não é isso? Né? Que é camarada de sangue nos olhos, é tanta coisa, né? Eu sou mulher, mas ninguém passa por cima de mim, não, se dá um tapa eu também, né? A gente vem para a igreja cheio de tanta coisa ruim, né? De tantos palavrões, mas quando nós chega, Deus ele vai nos moldando devagarinho, né? Porque a verdade ela nos liberta. Observe que Jesus estava falando para aqueles que criam, mas entre aqueles que criam tinha também aqueles que não criam, e é esses que vão logo em seguida formar um grande debate com Jesus, que nós vamos acompanhar. E na igreja hoje tem muitos que debatem. O pastor está falando, ele está debatendo, ele levanta, chama o pastor a atenção, é isso? Ele cria maior rebuliço e ainda atrapalha outros que querem servir a Deus de verdade, causando dúvidas, né? O 33 diz assim: responderam-lhe, aqui já é aquelas pessoas que provocavam confusão. Olha só o que ele respondeu: responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Eles se invocaram por causa dessa palavra, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem liberta do que? Nós nunca fomos escravos. Eram tão tapados espiritualmente, cegos espiritualmente, que eles não conseguiam entender uma palavra que Jesus dizia. É por isso que hoje você vê muitos crentes por aí, ele não para em lugar nenhum, ele vai para lá, ele vem para cá, ele chega e fala mal daquela igreja, ele fala mal de outra, entendeu? Toda mensagem que vem, ele fala mal da mensagem, ele chega, liga para o fulano que não veio e fala assim: ó, você não perdeu nada vindo no culto hoje, hein? E hoje a palavra, pelo amor de Deus, que ele passou não estava na carne, não, ele estava no osso. E vou te falar a verdade, olha, foi desde o começo do culto, que até os louvores, a irmã que cantou, meu Deus do céu, a voz de taquara rachada, não canta nada, entendeu? E aí, depois, eles vão contando um testemunho, rapaz, daquilo, pelo amor de Deus, eu vou te falar a verdade, hein? Olha, você não perdeu nada. Se eu soubesse que ia ser essa derrota toda, eu nem tinha ido na igreja. Mas o derrotado é ele. É isso? Não entra nada dentro dele. E respondeu Jesus, olha só: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Deus estava mostrando para ele que assim, nós nunca servimos, fomos escravos de ninguém, como é que você vem falar para nós que vai ser livre? Então Jesus agora estava mostrando a realidade da vida de cada um. Todo mundo que comete pecado é servo do pecado, porque eles estavam ali prontos para armar um grande debate como eles armaram, e eles não abaixaram a guarda. Observa que eles foram tinhosos. Então Jesus fala para eles assim: ó, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. É aquela questão que eu estou falando para vocês. Quem é filho, ele permanece. Por isso que no versículo de número 31, ele fala: se vocês permanecerem, vocês serão meus discípulos. É a permanência que diz a qualidade de crente que tu é.
É a permanência que diz a qualidade de verdade que existe dentro de você. Quando eu permaneço na verdade, eu não estou falando permanecer e ficar indo nos cultos, não, que isso aí não quer dizer nada. Isso é uma obrigação tua. A permanência que eu estou falando é permanecer na verdade, permanecer na sinceridade, é permanecer na obediência, é permanecer fazendo a vontade de Deus, né? Acreditando naquilo que se prega e vivendo aquilo que se prega. É isso que faz chamar a atenção de Deus, essa permanência. Então, ele disse: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, quer dizer, aquele que realmente entende, aquele que realmente tem o Espírito de Deus, aquele que realmente é verdadeiro, ele nunca sai da verdade. Ele nunca deixa de andar na verdade. Aleluia! Por isso que a Bíblia fala, o filho, ele nunca sai de casa. Ele fica, ele permanece, né? Mas aquele que não é filho verdadeiro, ele logo cria asa, ele sai, ele não quer nem saber. E ainda sai esparramando e falando mal. Mas olha só o que diz o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Se o Filho vos libertar. Tem muita gente que nunca foi liberta. Ele aceitou Jesus com casca e tudo e veio, sentou ali e ficou ali sem nunca ser liberto, porque Jesus, olha só, se o Filho vos libertar, então não sou eu que me liberto, é Jesus que me liberta. Você vai dizer, então a pessoa não tem culpa. Não é que não tem culpa, é que Jesus, ele não liberta ninguém que não queira ser liberto. Jesus, ele trabalha na sua vida de acordo com o que você oferece para ele. Se você oferecer para ele a sua casa e falar, pode entrar, e aí arruma tudo, ele vai entrar e arruma tudo. Mas se você abrir uma janela e falar assim, esse é o limite, eu só permito que o senhor fale, mas eu não permito que o senhor faça com que eu vá obedecer. Tem muita gente limitando Deus. Tem muita gente que não abre as portas do seu coração, ele abre uma janela. E aí Deus não tem como trabalhar na vida dele. Porque esse limite que ele abre é só para ele ser abençoado. E só para ele mostrar o tamanho do seu ego, do que ele é capaz de fazer. Mas o que você é capaz de fazer sem Deus, para Deus não tem interesse nenhum. Para Deus interessa é a tua permanência na verdade. Porque ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas só se o Filho vos libertar. Só se Deus vos libertar. Porque se ele não libertar, então não existe liberdade verdadeiramente. Agora, você pensa que você está livre, mas você está ancorado nas garras do diabo, fazendo, nas garras do diabo, eu não digo falar isso com o irmão, né? Esse negócio de ser livre, a gente tem que seguir o que está na cabeça da gente. Então eu falei assim, meu filho, se você não deixar Deus te libertar, você vai ficar fazendo e está obedecendo o diabo. Não, que esse negócio está me chamando de demoniado? Está falando que tem o diabo no corpo? Eu falei assim, não, eu não estou dizendo, estou falando que a palavra diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo não libertar, quem está operando na tua vida? E não é difícil você entender esse camarada, porque você vai ver as atitudes dele, você vai ver as ações dele. Quando eu lanço dissensões, quando eu lanço porfia, emulação, quando eu causo divisão, quem está operando em mim? Eu estou permanecendo na verdade? Claro que não. E quem que é o autor da divisão? Quem que é o autor da contenda, das heresias, das emulações? Se não o diabo. Então eu estou servindo quem? Vocês vão ver mais para frente ele falando que ele servia o diabo, não era Deus. Isso Jesus falando. Então tem pessoa que fala assim, mas está me falando que eu estou servindo o diabo? Não estou falando a palavra de Deus, ela diz. A palavra de Deus está dizendo as minhas atitudes. É o que eu faço é que demonstra quem eu sou de verdade. Então tem muita gente que não é livre ainda. Tem muita gente que a palavra de Deus não consegue entrar nele, porque ele não deixou Deus trabalhar na vida dele e libertar ele. O diabo chega e te toma a força
e faz o que ele quer. É como peteca, não é isso? Peteca é assim, é aquele negócio, né? Aquela bolinha, com aquela pena, você, pum, no traseiro da peteca, não é isso? A peteca sai rolando, antes que caia no chão já tem outro lá, não é isso? Tá, de novo, aí você vai rolando aí, pá daqui, pá de lá. Irmão, pensa você na mão do capeta. É desse jeito, é como se fosse uma peteca. Ele não te deixa sossegado, ele te tapeia de tudo quanto é jeito, né? Mas Cristo não. Cristo, ele olha, se ele te libertar, você vai ser livre de verdade. Ele diz que ele tem descanso para você. O 37 diz assim, ó, bem sei que sois descendência de Abraão. Ele não está negando isso. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Aleluia! Minha palavra não entra em vós. Glória a Deus! Por isso que tem muita gente aí no título de pastor, sou pastor, mas você não consegue chegar perto dele. Você nunca vai receber dele uma oração, porque ele nunca tem tempo de falar assim, ó, pede lá para o irmão, ô presbitério aqui, olha esse abençoado aí. Ele nunca tem tempo. Sabe por quê? A palavra de Deus não entra nele, só tem título. Oh, meu Deus. Só tem título, só casca. Você olha para o pavão, não é isso? Quem conhece pavão aqui? Um animal, assim, no seu natural, você olha para ele assim, é um bicho, né, que não causa desejo de ninguém. Olha para o pé do pavão, você vê que pé mais cascudo, mais feio. Mas quando ele quer mostrar a sua beleza, não é isso? Gente do céu, que coisa linda! Abre aquelas penas, principalmente o rabo, né? Quando ele abre o rabo, gente do céu, forma a coisa mais linda. Aí ele se estufa tudo, se incha tudo, mas é que ele não passa de um engano, né? É esse tipo de crente que a palavra de Deus não entra nele. Ele está inchado, mas ele não está cheio, nunca cheio, sempre inchado. É por isso que muitas pessoas se enganam. Mas que pastor, hein? Olha só, mas que nada, mas que irmão, hein? Olha só que, poxa vida. Aquela pessoa que ele chega, sabe, ele vai ministrar na igreja, ele chega cheio de, né? Pode ver que ele está ali, ele chega, senta na igreja. É fácil você notar uma pessoa dessa, que a palavra não entra nele. Ele chega na igreja, ele senta, ele está ali quietinho, ele não tem tique nenhum, mas ele fala assim, ó, está aqui agora, que seja um irmão, que seja um pastor, que seja um cantor, que não tem Deus na vida, que a palavra de Deus não entrou nele, que ele não anda verdadeiramente, que ele não permanece. É fácil você conhecer. Você já vai dar a oportunidade para ele, já começa a fazer assim, ó. Já viu? Já começa. E aí, nunca de frente, sempre assim, ó. E o engraçado é porque eu estou ministrando para vocês do jeito que eu falo, sim ou não? Do jeito que eu falo, eu não fico, né? Mas aí ele já chega, dá oportunidade, né? E ele te cumprimenta ali, ele te cumprimenta com a voz normal, não. Pai, obrigado pela oportunidade. Aí ele já gente, não sei por que isso, entendeu? Aí já começa, não é isso? Ele já começa, né? Certo? Ele já começa, né? E aí, nesta noite regressiva, olha só, já mudou o tom de voz nisso. Eu nem sei que noite regressiva é essa. Nesta noite regressiva, muito abundante, retumbante, eu quero cumprimentar os amados e queridos irmãos com uma calorosa, com uma esplendorosa, para que isso, não é isso? Com a magnitude, paz do Senhor Jesus Cristo. E eu ouço, os irmãos, amém. Não, eu ouço, os irmãos, amém. Não, eu não estou ouvindo, eu ouço. Não dá vontade de falar assim, ô filho, você está surdo, porque a igreja já respondeu desde a primeira vez que ele falou. Entendeu? A pessoa fica, e aí ele começa, não, nesta noite, mas ele nunca vai falar com você assim, Josiana, entendeu? E aí, como é que foi seu dia? Não, por que você não fala igual você prega? Não é isso? Né? Então essas pessoas, elas realmente precisam muito andar na verdade, elas precisam muito ser libertas, porque para Deus, você tem que ser o seu natural, você
alguma coisa, levantou a oportunidade já, e se é cantor, a mesma coisa, entendeu? Mas é porque a palavra de Deus não entra nele, né? Bem sei que sois descendentes, olha só, bem sei que você é crente. Vamos dizer assim em português, eu bem sei que você é crente, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Aí você vai dizer, eu não procuro matar Deus não, quando você procura matar o seu irmão, certo, com palavras, entendeu? Mas se converter, rapaz, o que é isso, entendeu? Olha só, né? Cantar, canto eu, pregar, prego eu, entendeu? Você precisa ir não, entendeu? Não fala nada, essa voz aí sua. Quando você critica o culto, quando você passa mensagem pelo WhatsApp para outro, ó, como eu falei agora há pouco, você não perdeu nada, hein? O culto lá foi um terror. Então, você está matando, não é isso? Então, por que procura matar-me, né? Então, olha só, no versículo seguinte, que é o 38, ele diz assim, ó, eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Aqui ele está falando de quem? Ele está falando assim, ó, eu falo do que eu vi do meu Pai. Agora o que vocês estão fazendo, quer dizer, estava arrebatando ele, você está fazendo aquilo que vocês viram junto do vosso Pai, que com certeza não é Abraão. Porque se você fala que Deus é teu Pai, e você acaba com a igreja dos teus irmãos, que são os seus irmãos, que você coloca proibição, que você causa divisão, que você causa dissensão, que durante os cultos você menospreza as pessoas e quer mostrar que você é melhor do que todo mundo. Que Deus que é teu Pai? Porque o Deus que está no céu com certeza não é. Aleluia! Glória a Deus. E responderam e disseram-lhe, versículo 39, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se vós fosseis filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Aleluia! E que obras? Não é isso? E que obras? Nós somos, batendo no peito, nós somos filhos de Abraão. Filho de Abraão? Se vocês fossem filhos dele, vocês faziam as obras dele. Abraão fez obras maravilhosas. Abraão deu o seu filho. Não é isso? Aí, mas agora, de novo, procurais matar-me, versículo 40, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que Deus tem ouvido, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Jamais você vai ver uma pessoa que realmente é de Deus, provocando divisão, provocando dissensão, arrumando problema nas igrejas, falando mal das igrejas. Não, muito pelo contrário, você vai ver defendendo, você vai ver essas pessoas honrando. Aqui é um debate, uma discussão, olha só, com o próprio Jesus. Agora acha que não vai discutir com a gente, que não vai debater com a gente? Pessoas que vai ser contra você o tempo inteiro. Era contra Jesus, eles estavam ali numa discussão acirrada. O 41 diz assim, ó, vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos. Olha só, irmão, olha que ponto chegou a conversa deles. Olha o que eles estavam querendo dizer para Jesus, olha só. E quando Deus falou assim, olha, vocês, repetiu o versículo de número, só para vocês entenderem, de número 40, mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso, vós fazeis as obras do vosso pai. Disse-lhes, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Olha o nível que chegou, entendeu? Quer dizer, essas coisas que você faz aí, entendeu? Isso não tem nada a ver com nós, né? Porque nós não é nascidos de uma prostituta. Nós somos nascidos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Aí novamente Deus rebate. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Simples assim. Glória a Deus. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. A palavra de Deus, ela dói. A palavra do
momento não é que ela machuca. A Bíblia diz que as suas mãos ferem e as suas mãos curam. Aleluia. E nós precisamos entender. É por isso que as pessoas às vezes vão me criticar, pastor. A sua palavra é muito dura, não dá para te seguir, não. Ó, essa palavra é muito dura, eu queria que fosse João Batista, então, aqui. Não é isso? Pregando rastro de víbora, o machado está posado. Que palavra dura o quê, irmão? A palavra que vem de Deus, a Bíblia diz que ela é serena. Jesus, Glória a Deus. Parece ser dura, parece doer, mas que depois ela é doce como mel. Se você é de Deus, você vai aguentar, você vai ouvir, você vai receber. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por quê? Por não poderes ouvir a minha palavra. Tem muita gente que ele não pode ouvir, não consegue ouvir. Eu conheço, desde quando aceitei a Jesus, ainda considero um novo convertido, mesmo com 30 e poucos anos de evangelho, me considero um novo convertido, e acredito que eu tenho muito que aprender, mas eu já vi tantos pastores arrogantes, tantos homens de Deus arrogantes, tantos membros, né, mulheres arrogantes, né, que a gente olha e fala assim, mas cadê Deus na vida dessa pessoa? E que nós não devemos pegar nenhum exemplo dessas pessoas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Versículo de número 44. Vós tendes por pai quem? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus chegou num certo ponto que não dava mais para ficar alisando. Chegou, rasgou o verbo. Vocês são filhos do diabo. Não tem nada de pai, Abraão é nosso pai, Deus é nosso pai, não. Porque eu conheço meu pai. Meu pai gosta de que as pessoas andem na verdade. Vocês não andam na verdade. Vocês são filhos do cão, são filhos do capeta. Não é isso? É isso que eles quis dizer. Caim virou é nosso pai. E formou aquela distinção toda. Mas se você ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus entra dentro de você, com certeza você vai ser abençoado, porque a palavra de Deus, ela vai fazer efeito na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Versículo de número 45 diz assim, ó: mas por que vos digo a verdade e não me credes? Claro, nunca a pessoa que não tem Deus na vida, ele vai crer. Deixa eu citar um exemplo clássico aqui. A Eliette, quando eu conheci ela era uma católica roxa, era católica de carteirinha mesmo, e ela acreditava que o que ela estava fazendo era certo. Não era uma mulher ruim, era uma mulher que tinha um coração bom, mas faltava ali uma coisa, né? Mas ouvindo ela a palavra de Deus, a palavra entrou. Glória a Deus. Glória a Deus. Não só entrou, como permaneceu. Permanecendo, ela sentiu o desejo de descer as águas do batismo. Glória a Deus. Aí então, há uma diferença. Quando nós deixamos Deus nos libertar. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é ela que se libertou, mas Cristo libertou ela. Não é isso? Glória seja dada ao nome do Senhor. Daí então, hoje ela sente-se uma nova mulher. Aleluia. A mesma coisa aconteceu comigo. A mesma coisa aconteceu com você. Por quê? O diabo diz a Bíblia que ele é pai da mentira, e você fica lá mentindo. Não, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, mas as tuas atitudes não condiz com isso. Eu já falei para os irmãos que quando nós saímos aí fora, a melhor forma que nós temos de pregar a palavra é a nossa vida, é o que nós fazemos. Mas nós vemos tantas pessoas aí fora dando mau testemunho com a sua vida, com a sua atitude, né, que as pessoas falam assim:
pensei que era crente. E dura coisa é quando você recebe uma palavra dessa, né? Já falei para os irmãos, quando pastoreava outra igreja ali, né? De um camarada que uma certa vez ele resolveu escrever no vidro de trás, né? Tão crente que ele era, resolveu escrever uma frase assim, ó: se você está feliz com Jesus, dê 3 buzinadas. E se você não sabe o que você está falando, não fale, muito menos não coloque no seu carro. Está feliz com Jesus, 3 buzinadas. Ele encontrou uma pessoa muito feliz com Jesus, parou no semáforo, o cara quando leu, ele já na segunda buzinada ele desceu do carro. Chegou lá: ô seu otário, filho do cão, o que há? Está com pressa, passa por cima. Filha daquela uma, daquela outra, entendeu? Qual que é o seu problema, cara? Nenhum. É que você fica metendo a mão na buzina aí. É que eu estou olhando ali, eu estou feliz com Jesus. Ele olhou lá e falou: oh, meu Deus do céu. Arrebentou com ele. E ele não tinha dado nem as 3 buzinadas ainda. E ele já estava todo irado querendo pegar o coitado. Mas eu só estou feliz com Jesus, meu amigo. Entendeu? Por isso eu buzinei, né? Então, a verdade não permanece nessa pessoa. Porque você, não é só você andar na verdade, você tem que permanecer. E por um momento a verdade parou de permanecer naquele camarada. Então era bom arrancar, né, aquilo. Aí ficou difícil. Muito difícil. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Versículo 46. Glória a Quem Deus. dentre vós me convence de pecado? Olha só, foi uma batalha tanto. E aí ele lançou um desafio, porque todo mundo lá está forte assim: quem de vocês aqui está falando que é de Deus, que serve a Deus? Quem de vocês aqui, porque pode olhar para mim que eu não tenho pecado. Agora eu lanço o desafio: quem de vocês aqui me convence de pecado? Verdade. Quem? Não tem ninguém. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Ele estava batendo na tecla o tempo todo. 45, não me credes. Versículo 46, por que não me credes? E os demais versículos que antecederam também falando nisso. Quem é de Deus, escuta. Olha só, irmãos, 47. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. É por isso que esses camaradas vai falar assim: não, eu não tenho que estar ouvindo você, rapaz. Eu não tenho que estar perdendo tempo com você. Eu tenho que ouvir a Deus. Não. Muitas vezes, Deus está usando uma pessoa que é igual a você, semelhante. Como é que você vai ouvir Deus se você não ouve aqui? Você está vendo, não é isso? Então, essas pessoas não têm nada de Deus na vida delas. Aleluia. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: esse aqui, irmãos, era as pessoas que Jesus tinha vindo para salvar. Era o povo da promessa, os judeus. Judeus são filhos da promessa. Judeus, apesar de eles serem assim, que eles não receberam Jesus e até hoje eles são assim, mas mesmo assim Deus protege eles até hoje. Vocês podem ver que a nação de Israel, né, eles entram em guerra pode ser qualquer potência, pode ser a maior potência, pode ser a Rússia, pode ser os Estados Unidos, que entrar em guerra com Israel vai perder, porque Deus peleja por Israel. Aleluia. Deus ama aquele povo de uma forma especial, e Deus não aceita que ninguém fale mal de Israel. Então eles são os filhos da promessa, né? E eles aqui estão temendo, né? Jesus respondeu, né? Responderam para os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio, né? Responderam para os judeus e disseram: não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai e vós me desonrais. Eles chamaram Jesus de endemoniado. Agora, você vai ficar triste porque uma pessoa, entendeu, chamou você de descrente, de desviado? Mas eles
Chamaram Jesus endemoniado. E olha só a resposta. A resposta de Jesus não foi uma resposta irônica, irada, entendeu? Bravo. Não, olha, eu não tenho demônio. Não é isso? Eu não tenho demônio. Antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem busque e julgue. E em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha, nunca verá a morte. Aqui Jesus estava falando de salvação eterna, né? De salvação eterna. Então, meus queridos irmãos, não basta só crer, e não basta somente andar. Você tem que crer, andar e permanecer na verdade. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso.